Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Uma palavra de Deus para você nessa tarde. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 15, né? Você que está esperando uma palavra rema da parte do Senhor, você que está em alguma situação de crise, né? Deus quer falar contigo nessa tarde. Vamos ler? Pega a sua Bíblia aí, acompanha comigo, 2 Reis, capítulo 6, verso 15, vai dizer assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Glória a Deus. Que palavra legal, né, irmãos? Nós vamos narrar um pouco do que aconteceu até chegar nesse trecho aí, né? A palavra de Deus, ela vai dizer que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele estava tramando cercar Israel, né? Para tomar Israel. E naquela época, Deus havia levantado um profeta por nome Eliseu. Eliseu tinha um assistente, né? Chamado Geazi, ou Geazi, como preferir. E a Bíblia vai dizer que quando o rei Ben-Hadad, né, o rei da Síria, ele arquitetava, ele fazia suas estratégias de como entrar lá em Israel e em Samaria, Deus revelava ao profeta Eliseu as suas estratégias. E todos os planos de Ben-Hadad para ser bem sucedido quanto à invasão a Israel e a Samaria eram frustrados. Por quê? Porque Deus, ele não permitia que o mal viesse sobre o seu povo. Então ele revelava ao profeta, o profeta ia até o rei de Israel e dizia: Olha, rei, guarda-te de passar por tal e tal lugar, porque ali haverá emboscada para ti da parte do rei da Síria, né? Então, todas as investidas do rei da Síria contra Israel eram frustradas. E o rei da Síria, ele fez um conselho, chamou os seus e disse assim: Olha, alguém aqui está nos traindo. Eu quero saber quem é por Israel. Então um deles levantou e disse: Não, senhor meu, não é nenhum de nós. É que o Senhor, ele revela ao seu profeta Eliseu. Ele chamava Eliseu de o homem de Deus, né? Dada a sua fidelidade para com Deus, os sinais que ele fazia, né, da parte do Senhor, tudo aquilo que ele falava, Deus ratificava, né? E eu quero abrir um parênteses aqui, porque quando o homem ele tem intimidade com Deus, quando ele é alguém de oração, quando ele é alguém que busca, que lê a palavra, que dedica a sua vida a servir ao Senhor, esse homem é respaldado pelo Senhor. Aquilo que ele fala, Deus confirma. A palavra de Deus diz em Salmos que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, né? Quando a pessoa é de Deus, quando ela anda na presença do Senhor, todos os passos dele, o Senhor confirma. As palavras que saem dos seus lábios, o Senhor ratifica. Ele é respaldado pelo Senhor. A gente vê que há Deus na vida dele. E não foi diferente com o profeta Eliseu. Ele era sim um verdadeiro homem de Deus, né? Tudo que ele falava acontecia, né? Aí a gente confirma como Deus é na vida de algumas pessoas, né? Então, o que aconteceu? O rei da Síria então se vê frustrado, se vê com raiva, né? E ele disse assim: Olha, me informem aonde esse profeta vai estar, porque eu vou enviar exército para capturá-lo e ele vai vir responder a mim, né? Então, a Bíblia diz aqui no começo do capítulo 6, então que Ben-Hadad, ele manda um exército com carros, com cavalos,
até Dotã, aonde o profeta estava. E pela manhã, Geazi então levanta cedo, e a hora que ele olha ali na frente ali do local onde eles estavam, havia um grande exército com carros, com cavalos, cercaram toda aquela localidade ali onde ele se encontrava. Então Geazi ele ficou pasmado, ele ficou com medo, ele ficou com um temor muito grande, porque ele viu que eles estavam atrás do profeta e provavelmente ele iria junto, seria capturado. Então ele chega, ele entra na casa e ele fala assim: ai meu senhor, né? Está ali um grande exército, veio para te capturar, né? Ou seja, o mal está aí à porta. Então ele faz uma pergunta ao profeta: o que faremos? Aqui eu abro um segundo parênteses, né? Geazi viu uma situação desfavorável a eles. Ele viu pessoas ali querendo prendê-los. Eles viram que todo aquele exército, eles não vieram amistosamente, mas eles vieram com o intuito de prendê-los, de levá-los diante do rei, e isso não seria bom. Então ele se desespera, né? Só que nós vemos ali o profeta centrado, nós vemos o profeta calmo, diante de toda aquela situação. E quando ele diz: Senhor meu, o que faremos? Então ali ele ouve umas palavras de conforto, umas palavras de consolo da parte do profeta. Olha aqui o que o profeta vai dizer para ele, né? Verso 16, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha que tremendo, olha a calma do profeta. Olha a calma de quem tem intimidade com Deus, de quem ora, de quem sabe o Deus que serve. Ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com aqueles que querem nos fazer mal. Não é verdade? Então eu vejo ali alguém que tem intimidade com Deus, alguém que é de oração, alguém que vê uma circunstância contrária, não algo para intimidá-lo, não algo para envergonhá-lo, mas ele vê a ocasião para que Deus haja em favor deles, não é? Nós vemos aquela passagem ali em que Jesus está passando numa cidade e havia um cego de nascença naquela cidade. Então havia uma crença de que aqueles que nasciam com alguma anomalia, com alguma enfermidade, com alguma deficiência, eles julgavam que ele tivesse pecado ou os pais tivessem pecado, né? É como se fosse um castigo da parte de Deus. Ao que os seus discípulos disseram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse dessa forma? Seus pais, né? Ele pecou, seus pais pecaram, né? Jesus disse: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas aconteceu isso para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. Mas o que você quer dizer com isso, Paulo? Eu quero te dizer o seguinte, que nem toda adversidade, né, na vida do crente, ela vem para te envergonhar, mas ela vem para que a glória, para que a glória de Deus ela seja manifesta na sua vida através dessa situação. Porque muitas pessoas olham para nós e dizem: olha o crente aí, cadê o Deus dele agora nessa situação? Ele não vive na igreja, ele não diz que é dizimista, que é ofertante, não está sempre nos cultos, agora está aí passando essa necessidade. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Muitas das vezes as pessoas te procuram para saber, não se você está bem, mas eles querem saber se você já caiu, se você já está derrotado, né? Então eu quero te dizer nessa tarde que essa situação que você está passando não é para a tua derrota, não é para a tua vergonha, mas é para que todos aqueles que saibam que você está nessa situação, o Senhor vai se manifestar em teu favor e o nome dele vai ser glorificado através dessa situação, porque ele mesmo disse: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então deixa eu te dizer uma coisa: maior é o teu Deus a quem tu serve.
Maior é o Deus que se levanta. Êxodo 14:14 diz: pelejará o Senhor por vós e vós vos calareis, né? Se você tem intimidade com Deus, se você é homem e mulher de oração, Deus está se levantando ao teu favor nessa tarde. Você tem orado? Você tem clamado? Você tem apresentado a Deus a sua demanda para que Ele se manifeste ao teu favor? E olha aqui o que aconteceu no desenrolar dessa história. Eliseu pede a Deus para que abra os olhos do seu assistente. Olha aqui, né? Verso 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E o Senhor feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que vai te tirar dessa situação? É a oração. Eliseu orou e pediu a Deus: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que ele não está só. O Senhor ouviu a oração de Eliseu. Duas coisas que eu quero te falar. Primeiramente, o Senhor abriu os olhos de Geazi para que ele visse que não estava só, que havia um grande exército celestial, carros de fogo, cavalos de fogo em volta dele, e o Senhor ali pronto para pelejar pelos seus servos. A segunda coisa, Eliseu orou para que o Senhor ferisse de cegueira os inimigos. Deixa eu te falar o seguinte: quando você orar, o Senhor vai abrir os teus olhos para que você veja aquilo que você não está vendo, e quando você orar novamente, o Senhor vai cegar o entendimento dos teus adversários. Amém? Dá um glória a Deus aí, né? Deus vai abrir os teus olhos para você ver que não está sozinho, mas vai fechar os olhos dos teus adversários para que eles sejam confundidos. E se você ler o resto aqui de 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Eliseu, então, depois que ele ora, Deus fere de cegueira todo aquele exército. E Eliseu vai dizer assim: olha, não é este o caminho que vocês procuram, e quem vocês procuram não está aqui. Só que eles não reconhecem a voz de Eliseu também. Eles ficaram totalmente confundidos. Eliseu então reverteu toda a situação, através de quê? Através do agir de Deus na vida dele. E a Bíblia diz que Eliseu conduz aquele exército até a cidade de Samaria, que ficava a mais ou menos 20 quilômetros ali de Dotã, aonde Eliseu se encontrava. Então, quando eles chegam até Samaria, Eliseu ora novamente, diz: Senhor, agora abre os olhos desse exército. E quando o Senhor abriu os olhos daquele povo, daquele exército que foi em busca de Eliseu, que eles viram, eles estavam no meio do arraial de Israel, diante da presença do rei de Israel. Então a Bíblia narra também que quando o rei de Israel viu todo aquele exército, ele queria feri-los, ele queria matá-los. Ele disse assim: meu pai, o rei, em respeito a Eliseu, ao homem de Deus, disse: meu pai, feri-los-ei. O rei queria matar aquele exército. Só que Eliseu ensina uma grande lição a ele. Ele diz assim: feririas tu alguém que tu capturou? Ele está dizendo: não, você não pode ferir o teu inimigo, antes você vai dar pão para ele. Então isso me leva a lembrar daquela passagem que Jesus diz assim, que nós não devemos amaldiçoar aquele a quem nos faz mal. Ele diz assim: não amaldiçoei os vossos inimigos, mas abençoai, orai por eles e não amaldiçoeis. Então é isso que Jesus quer. Alguém se levantou contra você, alguém te feriu, alguém te machucou e está precisando de pão? Não, você não vai amaldiçoar, você vai orar, você vai abençoar
os teus inimigos, aqueles que têm se levantado contra ti, porque aí você vai mostrar que você é sim um cristão verdadeiro, você é um servo do Senhor verdadeiro. É isso que Deus quer te mostrar nessa tarde. Deus, ele é capaz de quê? De virar o teu cativeiro para mostrar para o teu adversário que ele é Deus na tua vida. E a Bíblia diz aqui no final que Eliseu, ele faz um grande banquete, ele ordena que se faça um grande banquete. Eles se banquetearam, né? Porque havia uma crença ali o seguinte: quando você se banqueteava com alguém que te fez mal, com algum inimigo seu, você não poderia mais feri-lo, nem ele te feriu. O banquete era o que? Um selo de paz entre as duas partes. Estás entendendo? Né? E olha o que aconteceu, né? Lá aqui no final, eles fazem um banquete, né? Verso 20: sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, eles que estavam no meio de Samaria. Aí Eliseu diz assim: não os ferirás, põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. De Círios, né? Então deixa eu te falar, a atitude de Eliseu não foi guerrear, não foi ferir, não foi matar, mas foi abençoar os seus inimigos. E mediante a isso, eles não retornaram mais de perseguir Israel. Eles não retornaram mais, não intentaram mais fazer mal ao profeta. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. O que nós aprendemos com Eliseu? Que a oração a Deus, ela é capaz de virar um cativeiro, ela é capaz de mudar uma circunstância. A Bíblia diz que se o teu inimigo te pedir pão, dá pão para ele, né? E o que eu aprendo com isso? Que aquilo que eu não estou vendo, eu tenho que pedir para Deus abrir os meus olhos. Talvez está faltando uma oração da tua parte. Peça a Deus para te abrir os teus olhos. Peça a Deus para que você tenha um coração generoso, para você não pagar o mal com o mal, né? E Deus vai virar esse cativeiro. Deus vai te mostrar que maior é o que está contigo do que com eles, com os teus adversários, com os teus inimigos e com aqueles que se levantam contra ti. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Jesus te abençoe. Amém? Fica na paz.